Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Atos dos Apóstolos 16 e 29 diz o texto sagrado desta maneira: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Amém? Meus irmãos, este é um texto que você já ouviu muitas vezes ser pregado, porque basicamente você sabe das andanças dos primeiros missionários após Jesus ser assunto ao céu. Começou com os discípulos e entre estes discípulos acabou que um jovem fora do tempo se converteu e se tornou um discípulo póstumo, que é o apóstolo Paulo. E Paulo, ele tinha a intrepidez necessária para não somente anunciar aos judeus, mas também anunciar aos gentios. E naturalmente ele angariou ódio de todas as fontes, de judeus e de gentios, porque ele pregava algo diferente da religião tradicional, algo fora dos padrões normais, que era a libertação das trevas para a luz que Cristo havia trazido para a humanidade com a sua vida e com a sua obra e sua morte. E chega um momento da história, você conhece os textos anteriores, eu não vou me deter nele, em que Paulo, juntamente com seu companheiro de viagem, Silas, são presos por estarem pregando a palavra, e essa prisão acabou rendendo uma série de açoites. Geralmente as chibatadas eram 40 menos 1, porque 40 era o número máximo para não errar, então eles davam 39 chibatadas. Chibata essa que era feita com couro trançado, muitas vezes com pontas de pedra lascada ou de ossos polidos, então aonde ela batia ela machucava mesmo, e com certeza as costas de Paulo e Silas estavam muito arrebentadas. Então eles foram entregues ao carcereiro e o carcereiro os levou, colocou dentro de um cárcere, mas não bastava colocar no cárcere, ainda os colocou no tronco. O tronco naturalmente era uma peça única que abria, colocava os pés e as mãos, então a pessoa ficava numa posição arqueada e os pés e as mãos ficavam presos, e naquela posição, com as costas lanhadas, arrebentadas, arqueadas, esticando o couro, rasgando um pouco mais, é que Paulo e Silas estavam aguardando o amanhecer para obter um julgamento justo. Parece que ultimamente a gente não vê mais essa história de julgamento justo, né? Isso já não é novo, já acontecia naqueles dias. E eu fico pensando, eu e você, qualquer um de nós, no lugar deles, estaria assim, não chorando de dor, gemendo de dor, mas tal qual Jó, amaldiçoando o dia em que nasceu. Por quê? Porque deixaram de uma vida, deixaram de uma história, deixaram de toda uma perspectiva para seguir as pisadas do Mestre, para fazer a vontade de Jesus. E o que aconteceu? Estavam agora arrebentados, lanhados, humilhados, presos, mas o texto vai dizer que, ao contrário de todas as perspectivas, o que acontece é que Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles cantavam louvores.
É fácil? Não é. É muito bonito na teoria, muito bonito na história lida aqui, mas na minha história e na sua história, quando nós estamos no mais profundo do poço, cantar louvores não é uma tarefa fácil, não é para ninguém. Paulo e Silas estavam cantando. O texto vai nos dizer que por volta da meia-noite, enquanto oravam e cantavam, e todos os outros escutando, e o carcereiro dormindo, o versículo 26 então traz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E aí aconteceu o inevitável. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. E nessa hora que está todo mundo livre para ir embora, que o carcereiro acorda. E quando ele acorda, diz o texto que ele, vendo as portas do cárcere abertas, ele sabia do destino cruel que o aguardava pela manhã, quando os seus superiores soubessem que ele havia dormido e todos os presos haviam fugido. Ele então puxa da espada, naturalmente o texto diz o que ele queria fazer com essa espada, supondo que todos os presos tivessem fugido, mas é esta hora em que Paulo, o portador da luz, grita: não faças nenhum mal contra ti. Meu irmão, que momento especial, vivido tanto por Paulo como pelo carcereiro, porque o texto que nós lemos diz: o carcereiro tendo pedido uma luz. E é aqui que eu quero passar a pensar junto com você, porque o mundo que nos cerca, o mundo que nos rodeia, as pessoas com quem nós tratamos as questões nessa vida, também estão assim, cercadas de trevas, cheias de medo, tomadas por confusão de todos os tipos, e lá no fundo da sua alma, eles estão clamando por uma luz. Pode parecer uma retórica de pregador e pode, na nossa cabeça, dizer: não, aquela que me prejudicou merece receber todas as pragas do Egito sobre a sua vida. Mas é aqui que nós somos chamados para sermos os portadores da luz. Esse clamor da humanidade, tragam uma luz, ele representa no carcereiro não somente o pedido de uma tocha, ou modernamente de uma lanterna, não. Ele estava aqui pedindo, como milhões pedem hoje, uma direção para tomar uma decisão. E nós estamos na fila da vez, é a nossa vez. Outros vieram antes de nós, e tenha certeza que daqui a um tempo nenhum de nós estará mais aqui, e outros virão depois de nós. Mas hoje é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade fazer a diferença em um mundo que jaz em trevas. É muito fácil eu convidar qualquer um dos senhores que me fazem bem a comer em um restaurante, a passearmos juntos, a receber um presente das minhas mãos, porque muitos dos senhores já me presentearam. Agora, difícil é estar com as costas arrebentadas, com os pés e os braços presos no tronco, cantando e orando,
e dizer àquele que lhe inflige maior dor ainda, além daquilo que você já passa: aqui eu tenho uma luz para você. Não faças mal contra a tua vida. Eu sou maior interessado em querer o teu mal pelo mal que você vem fazendo contra mim. Mas eu sou portador da luz. E quem porta a luz tem uma palavra do céu para você. Aleluia! Não é por nada que o apóstolo João, quando escreve sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está no maligno, o mundo está em trevas. E as pessoas que estão à nossa volta, elas estão buscando resposta no lugar errado, no materialismo, nas ideologias, nas religiões, mas tudo é vazio. E cada um só pode dar o que tem, ninguém dá o que não tem. Às vezes, alguém fere, alguém machuca, alguém próximo do meu círculo, e essa pessoa machucada me procura e diz: o que eu faço, pastor? Eu digo: continua amando, porque cada um só pode dar daquilo que tem. Se alguém é vazio, é cheio de trevas, é claro que ele vai dar trevas. Qual é o primeiro ato que o carcereiro pensou ao despertar? Vou dar fim na minha vida. Que quem não tem a luz, quem não tem Jesus, quem não tem a verdade dentro de si, quem não coloca a palavra como prioridade. Por isso que o salmista, ao escrever o Salmo 119, ele escreve: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você tem luz, quando você é portador da luz, você não precisa temer todas as dificuldades que te cercam e mais um futuro sombrio, porque você é portador da luz. Aleluia! Mas é natural que quem está em trevas vá, em determinado momento da história, voltar-se para você e para mim e vai dizer: traz luz. Eu estou com dificuldade, me traga luz, eu estou no escuro. Você lembra de Nicodemos? João vai registrar isso no capítulo 3. Nicodemos sendo um dos principais da sinagoga, um dos chefes do grupo dos sacerdotes, dos ensinadores, mas ele estava preso ao vazio da religião, lhe faltava luz, e quando falta luz, o que a pessoa faz? Ela se aprofunda nas trevas, então ele sai à noite para procurar a solução, mas para a glória de Deus e a sorte de Nicodemos, ele foi ao lugar certo, ele procura Jesus e ele vai direto naquele que é a fonte da verdadeira luz. Então Nicodemos vai a Jesus e diz: és tu mesmo? Jesus: olha, pode ter certeza, o homem não pode nada senão nascer de novo, mas eu estou aqui para te dar a solução. O grito de hoje, talvez você está passando por isso. O grito de hoje aos teus ouvidos é: onde está a luz? E você precisa levantar as tuas mãos e dizer: eis-me aqui. Eu sou o portador da luz. Eu trago a diferença para o mundo que está em trevas. Pensando nisso, nós passamos a pensar que a missão da igreja, a minha e a sua missão, de fato é sermos portadores da luz. E isso vai implicar em pelo menos 3 questões especiais. A primeira dela é lembrar-nos que a verdadeira luz não somos nós. Nós somos os portadores.
É muito fácil eu me confundir como a fonte da luz e querer obter algum tipo de lucro em cima disso, querer obter algum tipo de supremacia sobre o meu próximo, achando que eu sou melhor do que o outro. Não, todos nós éramos lâmpadas apagadas, todos nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a ter luz em nós, porque a luz de Cristo passou a viver. Por isso que Jesus nos lembra, e João anota isso no capítulo 8 da sua epístola, ou melhor, do Evangelho, no versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, ao seguirmos Jesus, alguma coisa diferente acontece em nós. Nós precisamos ser diferentes. Quantas pessoas vêm para o Evangelho, vêm para a igreja, assenta-se nesses bancos, passa anos e no primeiro momento de problema, no primeiro perrengue que atravessa, ele mostra que tem mais trevas dentro de si do que luz. Mas aí, Paulo vai escrever na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Estar na face de Cristo, estar na presença de Jesus, faz com que a nossa alma se ilumine. Quando alguém olha para você e diz, traga-me a luz, você pode dizer, não precisa trazer, estou aqui. Eu tenho uma resposta da parte do céu. Então, como portadores da luz, a primeira observação é Jesus é a luz verdadeira. A segunda observação, como eu já disse, nós somos os refletores dessa luz. Veja, Mateus 5,14, Jesus então estava no Sermão do Monte dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. A luz tem um problema, irmãos. A luz que reflete, que não é dela mesma. Às vezes ela pode sofrer um atentado e queimar. Eu tenho 2 refletores que estão na entrada desse templo aqui, que jogam a luz para cima e mostram o nosso letreiro. E de vez em quando eu tenho que trocar esses refletores. Eu compro eles com garantia, sendo prova da água e tal, mas ele só dura 6 meses. Passou a garantia, foi embora. Ele é a prova d'água, é selado, bonitinho e tal, mas com o tempo entra água. Vai lá, se você olhar dentro deles agora, já estão queimados, está cheio d'água. Não era para entrar água, é para ser selado. Mas o material que é feito só para durar o tempo da garantia. Depois ele se estraga. Isso pode acontecer na minha vida espiritual e na sua vida espiritual, pode acontecer a qualquer momento, porque nós recebemos a luz, nós fomos feitos novas criaturas, mas ao lidarmos com o dia a dia, com as questões dessa vida, algumas vezes nos envolvemos com o pecado e o pecado racha as borrachas de vedação da nossa alma e permite que as trevas entrem, permite que a nossa luz se apague. E por isso é necessário a manutenção diária, porque quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, no verso 8, ele diz, outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Até aí estava tudo bem, mas o versículo não acaba aí. O versículo continua e diz, andai como filhos da luz. E aqui tem uma questão que é importante. O verbo que é utilizado na palavra andai, ele é o verbo mais que perfeito. É andar sempre, é continuar andando. Ele indica o ritmo aqui que não pode parar e diz respeito à minha vontade.
Porque Deus não pega nas minhas mãos pela manhã e me levanta e vai me arrastando. Pelo contrário, eu preciso tomar a decisão de me levantar. Da mesma forma, Deus não vai colocar dentro do seu coração tudo aquilo que a Bíblia traz de orientação, não. Você não vai receber por osmose a palavra de Deus. Diferente disso, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você não vai ter junto com você um mestre, um professor da escola dominical, um doutor, um pastor, um ensinador, andando com você no dia a dia. Andai quer dizer, tome a sua própria decisão. Você e eu precisamos tomar decisões. Andar na luz é uma decisão. Eu quero andar na luz. Para eu ser portador da luz, eu quero andar na luz. E é por isso que a luz, aqui no nosso caso, assim como a lua recebe o reflexo, ou tem o reflexo da luz do sol nela, nós espiritualmente temos a luz de Cristo em nós. E a terceira situação que nós precisamos analisar quando nós pensamos que somos portadores da luz, é que a luz ela precisa se manifestar em forma de atitudes. Primeiro, pensar que vivemos em um mundo que jaz em trevas, como já dissemos, que as coisas não estão boas para todo mundo. Mesmo quem se levante e diga, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, está tudo bem comigo. Bom, o rico está preocupado porque o governo vai tomar o seu dinheiro, porque o ladrão vai roubar o seu dinheiro, porque uma guerra pode corromper o poder aquisitivo do seu dinheiro. Então, mesmo tendo dinheiro, há uma preocupação. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Então, como é que a luz se manifesta em forma de atitude? Nos momentos de crise, você precisa ter uma palavra do céu. Você não pode esperar que o socorro venha do governo, o socorro venha do empresário, o socorro venha do vizinho, do pai ou da mãe. Aquele clamor que vai livrar você de um grande problema não pode estar circunscrito às irmãs do círculo de oração. Eu vou lá porque as irmãs vão orar e Deus vai... Claro, elas vão orar e Deus pode dar solução, sim. Mas você é responsável por andar. Você, eu, cada um de nós, é responsável por gerir a solução para as nossas batalhas. E como eu faço isso? Sendo um portador da luz. Nós fomos chamados pela esperança em meio à crise. A luz também se manifesta por meio do amor em um mundo que está no ódio. Ei, não foi uma vez e não será a última que eu já fui pego pelo colarinho e ameaçado de alguém me bater na frente de igreja. Não foi uma nem duas vezes. E até hoje não apanhei, né? Sempre tem o pessoal do deixa disso que me livra. Mas e se acontecer? E se isso acontecer? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, nós vamos para João capítulo 13 e 35, o texto vai dizer para nós, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor só com algumas pessoas, só com os que me dão presente, só com aqueles que são bacana comigo e dão um sorriso para mim.
Não, uns com os outros. Você vai dizer, pastor, é difícil amar porque tem gente que é mais fácil você odiar do que amar. Até existe um ditado judaico que diz: perdoe o seu inimigo, mas não esqueça o endereço. Eu fico tentando pensar o que significa esse ditado, né? Perdoe o seu inimigo, mas não esqueça o endereço. Talvez o dia que tiver uma bomba e não saber para quem mandar, manda para aquele endereço, não sei. Pode ser. Que vontade às vezes a gente tem mesmo, né? Mas num mundo em que o ódio predomina, eu penso que perdoe o seu inimigo, mas não esqueça o endereço, porque você não precisa ir naquele endereço sempre. Existem pessoas que são tóxicas, que são do mal, pessoas que não merecem o nosso cuidado, existem pessoas que não merecem, mas lembre o endereço, porque uma hora você pode ter um presente sobrando, mande um presente bom, um presente de amor. Isso pode despertar o arrependimento, e se arrepender pode ser que ganhamos uma alma para o Senhor. E quem ganha uma alma, ganhou o mundo inteiro. Então, o amor se manifesta em atitudes, ou a luz se manifesta em atitude de amor. Mas a luz também se manifesta em atitudes de integridade no meio da corrupção. Você lembra de Daniel? Tanto Daniel como seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam em meio a uma geração e a uma sociedade idólatra totalmente contrária ao seu povo. Tanto que o seu povo, o seu reino, as suas coisas haviam sido destruídas. Eles estavam cativos da Babilônia. Mas a integridade estava lá. Há um momento, capítulo 6 de Daniel, que os inimigos veem que Daniel orava todos os dias, voltado para a banda de Jerusalém, e aí eles convencem o rei a fazer um edito real para ninguém poder fazer petição alguma, a não ser para o único Deus que é o representante da terra, o rei. O rei acha bonitinho, vamos botar o anel real nesse negócio. Porque os governantes, eles assinam umas leis meio loucas às vezes. E aí o que acontece? Daniel vai para casa, abre a janela para a banda de Jerusalém e dobra o seu joelho como fazia sempre, 3 vezes por dia, e ora ao Deus que fez os céus e a terra. E os inimigos, pastor, estavam lá, esperando, máquina fotográfica na mão, filmadora e tal, e pegam Daniel no flagrante e levam para o rei. Aí quebrou. O rei diz, eu não posso fazer nada, é um edito real, não dá para quebrar. Vão ter que te jogar na cova dos leões. Daniel, quem sabe o Deus a quem tu tanto oras haverá de te dar livramento. Aleluia. Integridade no meio da corrupção. Eu às vezes fico pensando, eu falei aqui já no outro dia, sabe, gestos pequenos que nós podemos fazer a diferença. É o carrinho do supermercado que você terminou de abastecer, leva até a área de escape dos carrinhos, não deixa ali. Outra pessoa pode vir querer estacionar, pode ser um dia de chuva, vai precisar sair antes, pode causar um acidente. Para quê? Faça a coisa certa, não fure fila. A flecha que está indicando a estrada diz que a pista da direita é para ir reto, a pista da esquerda é para entrar à esquerda. Ok, aí você vai pela pista do meio que é para ir reto e lá na frente cruza a frente de todo mundo. Integridade, precisamos ser íntegros. Pastor, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você vai morar no céu, você é portador da luz. Aleluia! Aí todo mundo xinga, seja o governo, seja qualquer outra coisa. Você não foi chamado para xingar ninguém. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para carregar a luz. Ah, mas o carcereiro vai se matar. Deixa que ele morra. Não! Traga a luz. Você precisa trazer a luz e dizer, não faças o mal contra a tua vida, porque estamos todos aqui. Nós somos portadores da luz.
Aleluia! Você foi chamado para fazer a diferença. Você não é mais das trevas. Nós fomos chamados para ser diferente. Todo mundo mente, pastor, mas você não deve mentir. Aliás, eu sempre digo que nos últimos 2 capítulos da Bíblia tem 3 advertências, lembrando que os mentirosos haverão de ser colocados do lado de fogo, do lado de fora da cidade, no lago de fogo. Então, não minta. Seja da verdade, fale a verdade. Você não precisa ser grosseiro, estúpido, humilhar as pessoas com a verdade. Não, isso não. Mas a Bíblia nos dá a recomendação para aconselharmos na verdade. Chame alguém para o canto. Eu digo sempre aos líderes, a quem usa microfone, faça o uso do microfone da maneira correta. Elogie em público e corrija no particular. Aí nós vamos bem. O pior líder que existe é aquele que repreende em público. Ah, porque você é isso, aquilo, aquele outro. Humilhando as pessoas. Não precisamos disso. Quem é portador da luz faz a diferença. É diferente. Aleluia. Então, integridade em meio a um mundo de corrupção. A presença de Paulo e Silas naquela prisão foi que iluminou a vida do carcereiro. Não foi a tocha. A tocha era simbolismo. Quem iluminou de verdade foi a presença de Paulo e Silas. Bom, para a gente encerrar, aplicações práticas. Como, pastor, eu posso ser um portador da luz? Você me pergunta. Então vamos lá. Pelo menos em 4 lugares. Primeiro deles, no lar. É o local onde você vai ser melhor analisado. Porque eu posso falar de mim. Ah, eu sou isso, aquilo, aquele outro. Posso dar uma porção de qualidades. Mas é a minha esposa, a minha filha que mora comigo que vão dizer, mentirosinho, você está falando isso, mas você não é nada disso. Ou podem testificar dizendo verdadeiramente ele é um portador da luz. Se eu perguntasse agora para quem vive com você, o que diriam de você? Jesus fez isso com os seus discípulos certa feita. O que é que os homens andam falando de mim aí? Ah, uns dizem que tu é Elias, profeta, Moisés, tal. Não. Beleza, tá tudo certo, já entendi. E vocês, o que dizem de mim? Vocês que vivem comigo. Dá para você hoje fazer uma pergunta aí para quem vive com você? Porque no lar nós vamos mostrar a fé autêntica. O que é que Paulo diz para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por mais que nós tenhamos dificuldades, nenhuma família é perfeita e todas têm dificuldade, toda família tem ovelha rebelde, toda ela, não escapa uma. Não é para esse que você vai perguntar, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai dar munição para o inimigo te derrubar, né? Pergunte para quem vive com você e é temente a Deus, que vai falar a verdade em amor, né? Onde mais? No trabalho. Ser um exemplo de honestidade no seu trabalho. Meu irmão, como é difícil encontrar gente honesta. Quer ver se você precisa de médico, mecânico, eletricista, pedreiro, contrata uma coisa e faz outra, fala um valor e é outro. Tempo atrás aí, um tempo bem atrás, né? Não é nem dessa cidade para ninguém se achar culpado, porque nessa cidade eu já passei por isso também. Mas eu parei na oficina de um amigo cristão, obreiro, e perguntei para ele, está vazando água aí do meu carro? Aí ele olhou, tem uma rachadura aqui no radiador do seu carro. Isso aí na época já está fazendo uns 20 anos ou mais. Ele disse, isso aí é fácil, você deixa o carro de manhã aqui, eu tiro, mando para recondicionar, R$150,
dá para arrumar isso aí, beleza? 150, faz em 3 vezes aí no cartão, faz no cartão 3 vezes. Então amanhã eu passo aí. Peguei uma garrafa de Coca-Cola, enchi d'água e eu tinha muita coisa para fazer naquele dia, ia parando de vez em quando, ia abastecendo de água, porque a rachadura perdi água. E eu tô no outro lado da cidade, eu olhei Casa dos Radiadores. Uma casa específica, eu vou parar ali para ver se o diagnóstico é o mesmo. Eu fui comprador um tempo, então nunca compro ou faço trabalho sem fazer pelo menos 3 orçamentos antes. Parei lá e o menino olhou assim, tem uma rachadura aqui, senhor, tal. Como é que é para arrumar isso aí? Ele disse assim, 30 minutos, eu tiro, coloco o outro e o senhor vai embora. Agora, se o senhor quiser, eu arrumo, eu desmonto, vai demorar um pouquinho mais, vai levar umas 2 ou 3 horas, eu troco só a parte rachada. Diferença de preço. Se o senhor pegar outro recondicionado é um pouco mais caro. Fala de valores. Então, para arrumar esse seu aí vai custar uns R$30. E para colocar um novo, que é recondicionado, mas é só tirar e colocar, vai custar R$75. Em 30 minutos eu faço para o senhor. Então faz aí, meu jovem, faz, né? Então, exemplo de honestidade. Lembrando que o meu amigo lá, cristão, tal, né? Aleluia. Não que você que trabalha, faz os seus serviços profissionais, não tenha que lucrar. Mas também não precisa lucrar do ano inteiro em cima de um só, né? Seja honesto com as coisas. Seja honesto no trabalho, dê o orçamento certo. Tão bom nós termos gente honesta dentro de nós. Outra forma de ser portador da luz, na sociedade, de modo geral, como agente de paz e justiça. Olha o que Miqueias escreveu. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente na presença do teu Deus. Não é difícil ser portador da luz na sociedade. É só deixar que as pessoas, elas vão reconhecer, há alguma coisa diferente nesse aí. Essa daí tem alguma coisa diferente. E claro, não poderíamos deixar de lembrar da igreja, né, onde nós nos relacionamos. Atos 2:44 diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meu irmão, eu tenho brigado literalmente por anos com os técnicos de som. Tá aí o evangelista Valdir que não me deixa mentir sozinho junto com o diácono Mão Jorge. Eu tenho brigado com os técnicos de som. Baixa o som, baixa o som, baixa o som. Porque é legal o culto, as músicas, os hinos, a pregação, para você que está aqui dentro. Para quem está lá fora, em casa, chegou do trabalho cansado, está com problema, família, alguém doente, que não comunga da sua fé, isso é só uma barulheira, uma zoeira que faz mal. Você que é líder que me assiste agora, pelo amor de Deus, entenda. Antigamente, na ignorância pura, nós, além do som estridente, no último ainda botava 2 caixas da Fran do lado de fora, lembra? Para fazer aquelas zoeiras, quando não era caixa, era aquelas cornetas, para fazer zoeira, para chamar atenção. Mas não é assim que somos portadores da luz. Você precisa lembrar que o meu direito, ele acaba onde começa o seu. Então, se o vizinho, se o transeunte, se o amigo que mora perto, ele não comunga da minha fé, eu preciso respeitá-lo. Você foi respeitado no seu tempo também. Você não quer que alguém venha com outra religião e coloque o som alto do lado da sua casa. Por que que aqui no templo, onde você não mora perto, você quer o barulho alto? Então a minha briga com os técnicos, com os líderes,
E aqui o pessoal já me conhece, já está tranquilo. Às vezes, pregador de fora fica assim, né? Dá mais som, mais retorno, mais retorno. Eu já estou sentadinho do lado dele assim, ó. Não precisa, eu estou te escutando, pode continuar. Pelo amor de Deus, quer estourar os tímpanos. Além dos vizinhos, nós temos crianças recém-nascidas. Você já viu a membrana do tímpano como é fina? Como é delicada numa criança muito mais. Aquele som estridente, para que isso? Pelo amor de Deus. Então, na igreja nós precisamos ser portadores da luz. Você acompanha alguém que vem nos visitar, não seja inconveniente. Ficar ali, aceita Jesus, você vai para o inferno. Não, não, não. Se a palavra não falou com ele, se as canções não falaram com ele, não vai ser você numa chatice que vai convencê-lo. O que você pode e deve fazer, sim, encostar do lado e dizer, amigo, amiga, Deus falou conosco nessa noite. Em seu coração você deseja entregar a sua vida para Jesus? Se ele disser não, ok, eu vou orar por você. Se ele disser eu quero, vamos lá na frente, eu quero orar por você. A igreja quer te conhecer, quer anotar o teu telefone depois, podemos te visitar. Eu estou há tantos anos aqui e tenho quantas famílias que eu não visitei aqui ainda. Porque o pastor não visita porque é preguiçoso? Não. A mãe Eliane está de caderninho na mão todo culto. E quantas vezes que eu digo, já falou com aquele casal? Já, mas eles não querem visita. Eles não querem. Meu telefone vai para o telão, de vez em quando está no telão. Agende sua visita e tal. Você pergunta se agenda, não quer. E eu preciso respeitar o seu espaço. Você não quer, tá bom, tá tudo certo. Significa que tá bem, graças a Deus, continue servindo a Deus bem. Nós estamos aqui para ajudar aquele que está com dificuldade mesmo. Você entende que como portadores da luz nós precisamos ser respeitadores. Então, o carcereiro pediu luz porque não enxergava uma saída. Mas nós temos a saída. Aleluia. Aliás, nós somos a saída para aquele que está perdido. O mundo, ainda hoje, tal qual o carcereiro clama, tragam a luz, por favor. E Jesus fez eu e você, os portadores da luz. Deus nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria para nós sermos os portadores da luz. Afinal de contas, nós o representamos. E é tão bom representar a Jesus, porque ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo encontro.